sabia que o termo adolescente, para definir uma fase entre a infância e a vida adulta, foi utilizado pela primeira vez apenas em 1904? Meu nome é Brenda Lipinharski, eu sou psicóloga especializada na fase da adolescência. Vamos juntos conhecer um pouquinho sobre a história da adolescência? Compreender a história sobre uma fase da vida, apesar de numa primeira análise parecer bastante dispensável, na verdade é muito essencial para que a gente compreenda a situação atual dessa fase. Não tem como a gente entender como que a adolescência se insere no contexto social de hoje se a gente não compreender como ela chegou até aqui. Na Idade Média, por exemplo, não existia essa diferenciação entre adolescentes e adultos. Assim que a criança já tinha capacidade física formada de desenvolver alguma atividade, ela já era encaminhada para aprender a estabilidade com mestres artesãos, por exemplo. Ou ela já era encaminhada para os cursos de oratória para que com 16 anos ela já pudesse falar livremente nos lugares de discussão política e tudo mais. Portanto, para a Idade Média, não existia uma diferenciação entre adolescentes e adultos. A criança sim, porque ela, enfim, ainda não tinha toda uma estrutura física para dar conta de algumas atividades, mas assim que ela adquiria essa estrutura física, ela já era encaminhada para atividades consideradas do mundo adulto. Vale também falar que na Idade Média, os casamentos aconteciam entre 12 e 15 anos, porque se não havia necessidade de esperar essa criança amadurecer para que ela entrasse no mundo adulto, também não havia necessidade dela esperar o casamento. Portanto, o casamento ele era extremamente precoce e, em geral, ele era arranjado. Normalmente não era uma coisa que era mutuamente desejada pelo casal. Já na Idade Moderna, com o surgimento das indústrias e a ascensão do capitalismo como modo de produção predominante, a gente observa as primeiras discussões com relação à escola e da importância da escola como meio de transformar as crianças e prepará-las para o mercado de trabalho. É uma escola extremamente tecnicista que tem o objetivo único de transformar as crianças em possíveis trabalhadores. É interessante ver como que essa discussão sobre as escolas, que era até então restrita apenas para a elite, né, essa elite que ia para a escola para aprender as funções de igreja ou das guerras e dos exércitos, agora passa a ser difundida popularmente com o objetivo principal de formar trabalhadores. Então, a infância ela começa a ter ali um pouco de importância, mas ainda não se fala sobre a adolescência. Apenas a fase da infância tem um foco maior aí durante a Idade Moderna. No século XIX, quando a gente tem o boom da industrialização e todos os processos que vão vir através dele, como por exemplo a urbanização, a fase da adolescência ela começa a ser desenhada. Claro que ainda não com esse nome, mas já se entende que há uma diferenciação entre criança, adolescente e adulto. A fase da adolescência ela é considerada como um momento crítico. Compreende-se que aquele momento é um momento de risco para o indivíduo. Entendia-se naquela época que se o adolescente fosse se descaminhar, né, se ele fosse virar algo que ele não deveria ser, é nessa fase que esses desvios aconteceriam. E daí vem a ideia de fase crítica, de fase da rebeldia, de que o adolescente não pode ter voz porque senão ele se descaminha. Todas essas ideias que a gente tem até hoje, elas têm uma origem nesse processo do século XIX e da industrialização. No século XX, nós temos então a primeira vez que o termo adolescente foi utilizado em 1904 por um psicólogo, e a adolescência ela começa a ter um foco muito especial agora, por dois motivos. Primeiro, porque percebe-se a capacidade de mercado de consumo dos adolescentes. Percebe-se que por os adolescentes começarem a trabalhar, lembrando que a gente está numa época em que as leis trabalhistas ainda não foram desenvolvidas de uma maneira tão estruturada, os adolescentes podem sim se tornar um mercado de consumo. E isso foi impulsionado pelo segundo ponto, que é a presença da adolescência dentro de movimentos sociais. Por exemplo, o movimento do Rebelde Sem Causa, que aconteceu lá nos Estados Unidos e mostrava bastante desse movimento, né, desse processo da adolescência ganhar foco dentro dos focos de mercado de consumo para empresas grandes. A gente pode perceber, então, que ao longo da história, a adolescência ela já esteve em vários lugares. Ela já esteve num lugar de invisibilidade, ela já esteve num lugar de foco. E agora, com as novas mudanças que a gente tem na sociedade atual, a gente tem a adolescência em um outro momento, em um outro contexto, que em muito se difere de todos os outros que a gente falou até então. Inclusive, é justamente por isso que a gente não pode comparar a adolescência que diferentes gerações tiveram com as gerações atuais. Porque nas gerações anteriores, o contexto em volta da adolescência era muito diferente do que a gente tem até agora.
Uma das coisas mais marcantes com relação a essa diferença de contextos é, por exemplo, as redes sociais. O advento da internet e das redes sociais alterou de forma muito grande as relações e as formas de se desenvolver. E a adolescência sentiu muito isso. Os processos de amadurecimento e desenvolvimento psicológico perceberam muito essa mudança de contexto. E, inclusive, a gente pode até falar sobre um processo de adiantamento da adolescência em alguns processos, crianças, teoricamente, que assim eram consideradas até então, que já estão em processo da adolescência, e há um estendimento dessa adolescência para além dos limites da idade de 18 anos, por todo um contexto social que fica para outro vídeo pra gente comentar. Mas é importante perceber que existe uma diferença sim, e que essa diferença é muito importante. Inclusive, uma diferença tão marcante e tão grande que pode dar surgimento para um novo termo, como, por exemplo, o termo adolescente. E aí, você já sabia sobre a história da adolescência? Se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo, já se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. E lembre-se, a adolescência é uma fase super importante e que traz muitas possibilidades de mudança e transformação. Vamos juntos?